Bom dia, queridos, a paz. Refletindo hoje pela manhã sobre entre ser para Deus e fazer para Deus. O Espírito Santo me levou lá para o livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19, queridos. E a tradução que eu quero ler aqui é da Bíblia Mensagem, amém? Uma linguagem bem simples de entender. Mas antes de ler aqui esses versos, dentro das memórias do esconderijo, alguns outros testemunhos que já foi compartilhado aqui dentro disso, hoje eu quero trazer mais um testemunho daquilo que o Espírito Santo me ensinou ao longo dos anos. E queridos, quando eu comecei de fato a minha caminhada com o Senhor, eu comecei fazendo para Ele. Eu não comecei sendo. Depois de alguns anos já caminhando dentro da casa do Senhor, algumas responsabilidades foram entregues, outras eu quis tomar a frente em sempre funcionar e em sempre fazer. E queridos, quando nós começamos a nossa jornada com o Senhor, fazendo para Ele coisas, isso acaba nos tirando do verdadeiro foco, que é primeiramente buscar o seu reino, que é primeiramente buscar conhecer verdadeiramente quem esse Deus é. E como eu creio que uma vida com propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como a palavra de Deus fala. Eu creio que mesmo errando em tentar acertar, Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão mais simples do que aquilo que nós pensamos, que dentro disso, a sua misericórdia nos alcança. E queridos, quando nós buscamos nos encher de coisas, buscamos a dar início na nossa vida com um propósito, apegado em coisas para fazer dentro do reino, muitas vezes são coisas que vão nos impedir de conhecer verdadeiramente ao Senhor. E dentro de tudo isso, algo que o Espírito Santo me ensinou ao longo desses anos, especificamente há 2 anos atrás, dentro de 2 anos nessa reconstrução no secreto, algo que o Senhor me ensinou é que mais do que fazer para Ele, Ele quer que verdadeiramente nós sejamos para Ele e nele. Então, mais do que o meu serviço, mais daquilo que eu quero abraçar para fazer, mais daquilo que eu quero conhecer da sua palavra, está o quanto eu conheço o Deus da palavra, o quanto eu me relaciono com Ele, o quanto eu busco intimidade com Ele, o quanto eu desenvolvo um verdadeiro convívio com Ele, ao ponto de experimentar
a extensão do amor dele sobre a minha vida. E eu posso dizer que a extensão do amor de Deus, ela é tão grande, ela é tão imensurável, que a extensão do amor de Deus nos alcança em lugares e situações onde menos nós esperamos. Muitas vezes nós cremos que para poder experimentar dessa extensão do amor de Deus, nós precisamos estar fazendo coisas e nos enchendo. Porque a sociedade, o sistema, principalmente o sistema religioso, tenta colocar em nós, gerar em nós uma mentalidade que nós só temos utilidade se nós estivermos fazendo algo dentro desse sistema. Mas na verdade, a mentalidade que o Espírito Santo gera dentro de nós, quando nós estamos no secreto e quando nós trazemos a memória de tudo aquilo que o Senhor construiu em nós, de tudo aquilo que o Senhor forjou em nós, nós nos damos conta que muito mais do que aquilo que um sistema religioso opressivo tenta, nos distrair, tenta, colocar para nós opressões de responsabilidades tão grandes, ao ponto de nós não termos nem tempo de buscar a verdadeira face do Senhor, ao ponto de nos enchermos de tantas coisas, de muitas vezes não termos nem tempo de passar tempo com Ele, sabe? Muitas vezes pegando responsabilidades e tantas coisas dentro da própria casa do Senhor. E muitas vezes sem ter tempo de perguntar para Ele: Pai, o Senhor quer que eu pegue isso para fazer? Essas responsabilidades é o Senhor quem tem colocado sobre a minha vida? É da tua vontade que eu funcione sobre este lugar, dentro disso que me foi confiado? É o Senhor quem está me estabelecendo? O Senhor realmente me chamou e me capacitou para fazer isso que está sendo colocado para mim? Sabe, queridos? E quando nós começamos a olhar para trás, nós nos tornamos também gratos por tudo aquilo que o Senhor permitiu sobre as nossas vidas, sabe? Mesmo quando nós nos enchemos de coisas, porque é através, muitas vezes, desses erros lá atrás, talvez por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta do próprio conhecimento verdadeiro de quem era Deus, sabe? Conhecer Ele como um Pai de verdade. E não só como um Deus da obra, um Deus da igreja, mas um Deus Pai de verdade, que abraça os seus filhos, que acolhe, que quer passar tempo junto, que quer passar tempo perto, sabe? Muitas vezes nós olhamos para trás e nós dissemos assim: Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor permitiu sobre a minha vida lá atrás. Porque foram essas dores lá do passado, a cada dor que eu venci, a cada erro que eu cometi, mesmo quando eu tentei acertar, errando, tentando acertar. Mas eu louvo e agradeço ao Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. E porque aqui o Senhor me mostrou um amor do qual eu nunca conheci antes. Porque tudo aquilo que eu passei lá atrás é o que vai me autorizar no futuro a gerar cura sobre a vida de outras pessoas, sabe? A muitas vezes desmascarar um sistema religioso opressivo que tenta, impor tantas coisas para as pessoas, quando na verdade a única coisa que o Pai quer, a única coisa que Jesus quer, é que acima de tudo nós possamos entender que Ele não quer só o nosso serviço, que Ele nos quer por inteiro, que Ele nos quer por completo. Então, compartilhando, essa memória do secreto, eu quero deixar para nós aqui esses versos da palavra de Deus em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 19, onde a palavra de Deus fala assim: minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Eu não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito,
não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo vive em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios de amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas e vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca faz de modo forçado, pois o seu agir em nós por seu Espírito acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. É muito poderoso esses versos, porque esses versos nos falam de uma extensão do amor do Senhor, do qual nós não podemos imensurar. E muitas vezes, quando nós colocamos o pé no freio e paramos com as distrações, paramos de nos sentir úteis somente por tantas coisas que estamos fazendo, mas entendemos a nossa verdadeira utilidade daquilo que o Pai enxerga em nós. Muitas vezes é nesse lugar que o Senhor nos encontra e nos mostra o tamanho do seu amor. E essa extensão do amor dele nos abraça como a sua bandeira. É algo que estende sobre as nossas vidas e nos mostra que antes de fazer, nós precisamos ser dele, sabe? Então, queridos, em nome de Jesus, eu creio que fica para nós aqui nesse tempo como um testemunho de um alerta. Porque quando você começa fazendo as coisas para Deus, muitas vezes você deixa de conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. Então, antes de você fazer algo para Ele, se preocupe primeiro em conhecer quem Ele é. Se preocupe primeiro em conhecer o seu amor, em conhecer o seu coração, em conhecer o que de fato verdadeiramente importa para Ele, sabe? Eu creio que Deus, ele se alegra muito mais com o filho que primeiro quer conhecer o pai, quer conhecer a maneira que esse pai é, quer conhecer a maneira que esse pai trabalha, quer se relacionar com esse pai, quer desenvolver intimidade verdadeira com ele. Eu creio que isso alegra o coração do Senhor muito mais do que quando simplesmente nós fazemos coisas para o Senhor e muitas vezes caímos no piloto automático de fazer coisas que Deus não nos pediu para fazer. Coisas que Deus não nos chamou para fazer, posições que Deus não nos mandou assumir, lugares que Deus não mandou nós estarmos, mesas que Deus não mandou com que nós nos assentássemos. Existe um aprendizado, um princípio que eu tomei sobre a minha vida, queridos, depois de tantos anos apenas fazendo e não sendo. Algo que Jesus construiu em mim. É todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, é primeiro perguntar para o Senhor: Pai, é a sua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu fale isso? O Senhor quer que eu esteja com essas pessoas? O Senhor quer que eu me assente nessa mesa? O Senhor estará comigo? Existirá propósito sobre aquilo que eu estou fazendo? Se existe propósito, o Senhor está, então eu quero estar. Mas se o Senhor não estiver comigo, se não houver propósito, então eu não irei fazer. Então, em nome de Jesus, que você possa ser esse filho, sabe? Conectado verdadeiramente com o Espírito. Que antes de você fazer, você possa ser dele verdadeiramente esse filho. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e até a nossa próxima reflexão e testemunho aqui, amém? Dessas memórias do secreto, amém? Que Deus abençoe, que essa palavra possa vir de encontro com o teu coração, confrontar o teu coração e convidar você a ter uma verdadeira transformação da mente, do teu coração e das tuas ações, amém? Em nome de Jesus.